Senhores e senhoras, bem-vindos a mais um podcast Gospel. Estamos de volta, o seu vídeo favorito da semana, e dá o like se você não é herege. Já falei e vou falar de novo. Like agora, comenta o que você quiser. E hoje o vídeo é um vídeo relativamente curto, né? A gente tá testando esse novo formato aí no Gospel, a Teca. É a nossa nova integrante aqui, nossa mascote do Gospel. Como de praxe nos nossos vídeos. E hoje, rapaziada, a gente vai falar de algo que é muito difícil ouvir as pessoas falarem, né? Ou talvez não tão difícil, mas do jeitinho gospel de ser, né? Falando sempre a verdade, de uma forma descontraída e séria ao mesmo tempo. Como a gente faz isso, só Deus sabe. E hoje vocês já viram o título e o que a gente vai conversar hoje é sobre a mulher imoral. O maior motivo da queda dos homens de Deus. Bom, a gente tem como exemplo, né, a mulher de Provérbios, que ali é uma descrição total do que é uma mulher imoral. Então, né, vou deixar o João trazer a pauta aí, iniciar. E assim, rapaziada, a mulher imoral é uma mulher que se comporta ao contrário daquilo que Deus manda, né? É uma mulher que se veste de forma inadequada e que a sua fala é de forma inadequada, e tudo isso de acordo com os princípios de Deus. Mas por que a gente fala desse tema? Porque vocês sabem que o nosso canal ele é bem voltado para todos os públicos, mas a gente fala exclusivamente do mundo masculino, porque nós três somos homens, né? Então a gente enxerga as coisas, às vezes, de uma perspectiva um pouco diferente. A mulher imoral é o principal motivo de queda dos homens de Deus. Por quê? Porque eles se deixaram levar pela sua própria vaidade, que é o que Deus incentiva a gente não fazer. E quando isso acontece, os planos que Deus tinha traçado para nós, eles são deixados de lado. É como se Deus nos oferecesse algo bom e nós o rejeitássemos, entende? E a mulher imoral é uma das principais armas do inimigo contra nós homens. E isso a gente vê, cara, em todo lugar hoje em dia. Em todo lugar, principalmente nas mídias sociais, a mídia em si usa desse aspecto, dessa nossa fraqueza natural, para nos tirar do foco, que é sermos homens fiéis a nós mesmos, ao nosso corpo, às nossas parceiras, a visão que nós temos do mundo, principalmente. Vocês sabem que aqui no Gospel a gente traz uma definição diferente, né, de pecado, diferente do que a gente vê por aí. Pecado é aquele estado de consciência, é como a gente percebe as coisas. E na passagem bíblica, onde Jesus fala do adultério, ele fala algo muito interessante, que é onde a gente fortalece essa nossa descrição de pecado. Por que pecado é o estado de consciência? Porque quando Jesus fala que ao desejar uma mulher que não é sua, você já adulterou com ela, Jesus está colocando a gente para pensar no seguinte: vocês não podem achar que vocês têm o direito de olhar e desejar uma outra mulher, porque isso é constrangedor para ela e é pecaminoso para o seu próprio coração, porque você começa a achar esse comportamento normal. Mais uma vez, voltando, né, à ideia do estado de consciência, o quão importante a gente manter a nossa consciência limpa. E a mulher imoral, ela fala muito mais sobre nós do que sobre ela, porque ela já está em pecado por si só. Mas o que a gente faz com isso, né, cara? Só uma descrição, né, para vocês entenderem, né, o que a gente está falando sobre mulher imoral. Primeiro, a gente não está generalizando tudo, né? Tem um grupo fechado, né, na nossa sociedade, no nosso país, principalmente aqui no Brasil, de mulheres que são totalmente promíscuas, totalmente sensuais. E que se você for pegar Provérbios 7, e tem mais um capítulo de Provérbios que fala sobre a mulher imoral, e você vê a descrição que está lá, né, como é que Deus criou o homem e a mulher? Deus criou o homem para o homem procurar a mulher, para o homem ir atrás,
para o homem fazer o papel dele, que é de cortejar uma mulher. Só que, se você for ver a diferença de uma mulher que se guarda, de uma mulher que tem princípios, para uma mulher que não tem, é que geralmente as mulheres que são imorais são as mulheres que tomam atitudes em relação aos homens de causar no homem desejo. Então, como é que ela faz isso? Nós já falamos aqui muitas vezes a gente, né, quase apanhou, mas através da forma que elas se vestem. Então, elas se vestem propositalmente e vai falar, não, meu corpo me aceita. Não existe isso. As nossas vestes falam quem nós somos. Então, a gente falou sobre essa questão das mulheres chamarem a atenção. Por quê? Porque nós, homens, somos visuais. Sim. Deus criou o homem dessa maneira. O homem é mais visual. Então, quando Jesus fala assim, olha, a partir do momento que você olhar para uma mulher e desejar ela, você está em pecado, óbvio que está voltado tanto para o homem como para a mulher. Mas principalmente para o homem, porque o homem é visual. Então, o que João está querendo dizer aqui é que a mulher já está lá. Ela não se importa quem está vendo ela, quem está passando ali naquele momento. Quem tem que guardar o coração somos nós. E é justamente isso que Adão faz o contrário, né? A partir do momento que vem as consequências do pecado, Adão já implica uma justificativa. Igual a gente já viu de forma completamente nojenta na internet, caras que justificam violência. Mas também ela estava com essa roupa, é exatamente isso que Adão faz. Quando Deus pergunta por que eles fizeram isso, Adão já fala, a mulher que você me deste e tal. Aí Eva já fala, não, mas também foi a serpente que me enganou. Então, justamente esse hábito de transferência de culpa é o que a gente tenta matar todo dia. Para saber que a culpa das nossas ações são nossas e de que a gente não pode alterar completamente o mundo ao nosso redor. A nossa única missão é o quê? É cuidar daquilo que Deus nos deu, que é a nossa própria vida. Então, quando você contempla uma mulher imoral, talvez você achou que esse vídeo a gente ia falar um monte sobre isso, mas aqui no Golpe você sabe que é sempre diferente. A gente está sempre falando do seu próprio coração, do meu próprio coração. A gente precisa mudar essa visão que foi forjado de forma proposital pela pornografia, por cada vez mais pessoas comuns entrando para esse cenário, e aí sempre tem um nicho que tenta fazer com que você largue esse hábito, por exemplo, da pornografia através de coisas que não são bíblicas. Então é óbvio que exercício ajuda, é óbvio que outros hábitos ajudam, porém a única forma de curar isso é mudando o seu próprio coração através de Cristo Jesus, aceitando Cristo, para que ele retire o pecado que está dentro de você. Porque você não pode retirar o pecado com bons hábitos. Exatamente. E uma coisa que o João comentou aqui, né? Sobre a raiz de tudo é o pecado. Então, tanto o homem como a mulher, ambos, já nascem com o pecado. Então, a questão da mulher imoral, muitas vezes, né? A gente vê muitos ataques somente às mulheres. E os homens se passam por bonzinhos. E isso é uma coisa muito errada, porque até mesmo quando nós temos a história da mulher adúltera, lá nos evangelhos de Lucas, quando Jesus vai se virar para os fariseus, ele fala para eles, vocês, atira a primeira pedra nela, quem não cometeu o pecado. Ou seja, da mesma forma que ela adulterou, Jesus falou lá no Sermão do Monte, vocês também adulteram quando vocês, homens, olham com outros olhos para as mulheres, quando você deseja uma mulher que não é sua. Então, quer dizer, vocês estão aqui querendo apedrejar uma mulher que cometeu adultério, mas vocês cometem adultério quando vocês olham para a mulher imoralmente. Principalmente os sacerdotes da época, né? Porque quando você era sacerdote, você tinha um certo status de poder. E a gente sabe que a mulher imoral ama homens com status de poder. Não é à toa que esses caras jogadores, caras milionários e tal, eles têm tanto tipo dessa mulher ao seu dispor. E aí eles reclamam quando essas mulheres imorais agem de formas imorais, sabe? Então, até quando nós, homens, seremos seduzidos por isso? Entende? Até quando a gente vai dar vazão, vai dar espaço para o nosso coração para a gente ser destruído? Porque quando você se rende a algo que o Senhor nos disse que não era para nos render, você
vai sendo destruído aos poucos. E aí é o que eu pergunto para mim, para você, para nossa reflexão, e deixe seu comentário aí contribuindo com essa nossa reflexão, até quando a gente vai achar isso normal. Então, será que a gente não deveria, ao invés de transferir a responsabilidade, como fez Adão, transferir essa responsabilidade para nós? Então, se uma mulher age de forma imoral, é responsabilidade nossa, rapaziada, responsabilidade nossa nos comportar, com os nossos olhares, com aquilo que a gente fala. Então é muito importante a gente não ficar fazendo parte de rodinhas que falam coisas maliciosas. Eu sei que viver em sociedade é fazer parte de coisas que a gente não concorda, mas nunca ser parte, nunca ser aquele que contribui com essas piadinhas. E isso é algo que todos nós temos que consertar diariamente no nosso coração. E para finalizar, eu deixo uma frase para reflexão. Nunca faça com uma mulher o que você não deixaria fazer com a sua filha. Então, Profundo. reflita nisso, porque a partir do momento que você olha para outra mulher que não é a sua, pense que essa mulher pode ser a sua filha ou alguém da sua família. Profundo, meu nobre. Deixe seu like agora e se inscreve agora no canal. E muito obrigado por acompanhar a gente em mais um vídeo do Gospel Podcast.